Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. E nessa aula de número 15, nós aprenderemos o que são funções. Bom, funções, são blocos de código nomeados, concebidos para realizar uma tarefa específica. Quando queremos executar uma tarefa em particular, definida em uma função, chamamos o nome da função responsável por ela. Se precisar executar essa tarefa várias vezes durante o seu programa, não será necessário digitar todo o código para a mesma tarefa repetidamente. Basta chamar a função dedicada ao tratamento desta tarefa. E a chamada dirá a Python para executar o código da função. Você perceberá que usar funções permite escrever, ler, testar e corrigir seus programas de modo muito mais fácil. Bom, agora vamos passar para a tela do meu computador para a gente ver como é que isso funciona na prática. Bom pessoal, eu já estou aqui com o meu editor aberto e já digitei aqui um códigozinho que é a estrutura mais simples que a gente poderia criar para uma função. Que seria isso aqui, ó. Como é que a gente inicia, né? A gente bota esse def, de define, o nome da função que a gente quer criar, certo? Aí abre e fecha parênteses e dá dois pontos. Aí dentro daqui dessa função, a gente vai colocar as instruções que a gente quer que o Python execute, certo? Aqui eu posso colocar tudo que eu quiser que a função execute. E aqui embaixo eu chamei a função, eu pedi para ele executar a função, certo? No caso aqui eu criei a função saudação. A função saudação, qual é a instrução que ela tem que fazer? É esse print, olá. Aqui embaixo eu chamei a função saudação, então ela vai ter que imprimir esse olá. Vamos executar aqui, olá. Essa é a maneira mais simples, mais básica, de criar uma função. Bom pessoal, eu modifiquei aqui um pouquinho o código para a gente ver como passar informações, para as nossas funções, Eu mantive aqui, ó, eu defini aqui saudação, certo? Mas agora eu adicionei um parâmetro, a essa função, que é esse nome, certo? Esse é um parâmetro da função saudação. Aqui embaixo eu dei o print, olá, mais, o argumento, que está contido nesse parâmetro que a gente vai passar, na hora de chamar a função, que é o nome aqui, .tyro, para poder colocar a primeira letra maiúscula. Na hora que eu chamei a função aqui embaixo, eu determino esse argumento aqui, ó, entre parênteses, entendeu? Esse argumento aqui é o que complementa esse parâmetro que eu defini aqui na função, certo? Então, toda vez que eu chamar a função, eu determino esse argumento aqui, que pode ser qualquer string, e essa string vai aparecer aqui, ó, nesse parâmetro nome. Aí ele vai imprimir olá mais o nome. Vou executar aqui, ó. Olha lá, ó. Olá Marcos, Eu vou chamar novamente a função aqui embaixo, ó, saudação, e vou passar outro parâmetro. Vou passar aqui, ó, Isabela. Então ele vai executar a função com o parâmetro Marcos, depois vai executar a função, com faltou, com o parâmetro nome com o argumento Marcos, depois vai executar a função com o parâmetro nome com o argumento Isabela. Vamos lá. Fica lá, olá Marcos, olá Isabela, certo? Pessoal, eu reescrevi o código aqui para demonstrar para vocês que uma função ela pode ter vários parâmetros, Eu já criei mantive a mesma função, mas eu agora criei dois parâmetros, nome e sobrenome. E aqui a gente trabalha com parâmetro, o nome parâmetro, e aqui a informação argumento. Então você vai notar que é bem parecido, ou praticamente igual, como se fosse uma variável, Como se isso daqui trabalha como se fosse uma variável, E aqui como se fosse o valor de uma variável. No entanto que aqui embaixo, eu criei
eu defini aqui a função saudação, né? Eu disse que ela ia receber 2 parâmetros, nome e sobrenome. Aí eu coloquei aqui, ó, criei a variável nome completo e eu defini que a variável nome completo ela vai receber, né, o valor do parâmetro nome, né, o argumento do parâmetro nome, vai concatenar com um espaço em branco, vai concatenar com o argumento do parâmetro sobrenome, certo? Aí aqui embaixo eu defini os valores. Vou dar uma executada aqui só para vocês verem. Tá lá, ó. Vou manter aqui para a gente ir explicando. Aqui embaixo, né, quando eu chamei aqui a função, você nota que eu passei os parâmetros, passei os argumentos de maneira diferente, né? Aqui na primeira chamada, né, eu passei os argumentos de forma posicional, né? Marcos Lima. Então, eles estão na mesma posição que eles estão ordenados lá na definição da função. Primeiro vem o nome, depois vem o sobrenome. Então eu passei aqui, ó, primeiro o nome, depois o sobrenome. Se eu tivesse invertido isso daqui, ele ia colocar aqui na saída Olá, Lima Marcos, né? Ia dar um errinho, né? Não deveria acontecer assim. Então, se a gente for passar os argumentos de maneira posicional, nós temos sempre que prestar atenção na ordem. Se aqui tiver 10 parâmetros, a gente tem que ir passando na ordem, né? Os argumentos na ordem dos parâmetros lá de cima. Aqui embaixo, né, na segunda chamada, eu já passei o argumento nomeado, ou seja, eu defini que o parâmetro nome recebe, né, o argumento Isabela e o parâmetro sobrenome recebe o argumento Silva. Então, dessa maneira, né, dessa maneira que eu fiz na segunda chamada da função, eu não necessariamente eu preciso manter a ordem. Por quê? Porque eu estou identificando o parâmetro. Então eu poderia colocar sobrenome Silva e nome Isabela e ele ia executar da mesma maneira, certo? Porque aqui não importa a ordem. Pessoal, eu alterei aqui para mostrar para vocês que um parâmetro ele pode ter um argumento padrão, certo? Eu defini aqui que o parâmetro sobrenome tem um argumento padrão, né? Que é esse Lima. Aí você pode ver que aqui quando eu chamei aqui a função, eu nem determinei, né, o argumento para o parâmetro sobrenome, né? Eu botei isso aqui, ó, no argumento posicional e no argumento nomeado coloquei só aqui o primeiro parâmetro, né, nome. Vou executar aqui para a gente ver. Olha lá, ó, né? O parâmetro sobrenome recebeu o argumento Lima por padrão, mesmo sem eu definir, né, eu explicitar aqui o argumento na hora que eu estou chamando a função, ele colocou o Lima por padrão. Agora, se eu determinar que o argumento sobrenome recebe aqui, ó, Silva, aí quando eu determino o argumento sobrenome aqui na hora que eu estou passando o parâmetro, ele vai ignorar esse valor padrão e vai utilizar o argumento que eu passei aqui na chamada da função, né? Vou dar um exemplo. Tá lá, ó. Aqui. Na primeira chamada, ele botou aqui, ó. Olá, né? Marcos Silva. Ele passou o parâmetro sobrenome. E ele escreveu aqui, ó, Marcos Silva. Na parte de baixo, né, na segunda chamada, ele colocou aqui, ó, Isabela, mas ele não passou o parâmetro, né, o segundo parâmetro, sobrenome. Então,
ele utilizou o padrão, que é Lima. Então, pessoal, eu reescrevi aqui o código mais uma vez para a gente ver que não necessariamente eu preciso colocar a saída dentro de uma função, ou seja, eu não preciso colocar um print exatamente aqui dentro da função para poder imprimir aqui o nome completo. Eu posso pegar o resultado do processamento aqui das instruções de uma função e armazenar, né, dentro de uma variável. Para isso eu utilizo aqui, ó, o return, certo? Aqui eu criei aqui essa variável nome completo, né, que vai receber o nome, o argumento do parâmetro nome, mais um espaço, mais o argumento do parâmetro sobrenome. E essa função ela vai retornar o valor, né, contido na variável nome completo. Aí aqui embaixo eu armazeno, né, esse valor dentro da variável. Eu criei uma variável, né, chamada var1, e eu disse para ela que ela vai receber o retorno da função saudação, né, e passei os argumentos, né, para os parâmetros que a função pedia, certo? Logo aqui embaixo, né, eu criei aqui a variável 2, né, var2, e disse que ela vai receber o retorno, né, da função saudação e passei novamente o parâmetro, né? Eu passei o parâmetro nome, né? Passei o argumento do parâmetro nome e o argumento do parâmetro sobrenome tá por padrão Lima, né? Aqui embaixo eu mandei ele imprimir a variável 1 e aqui embaixo mandei imprimir a variável 2. Vou executar aqui para vocês verem. Entendeu? Então, o retorno, né, da variável 1 é o que? É nome completo, né? É o nome mais o sobrenome. Aqui eu passei Marcos, né, Silva. Tá aqui, ó, Marcos Silva. E na variável 2, né, eu passei os parâmetros Isabela, né, e o sobrenome estava por padrão Lima. Então eu não dei a saída direto dentro da função, né? Eu armazenei o valor da variável nome completo, né, dentro de algumas variáveis, né, quando eu passava aqui com os parâmetros. E pessoal, o return, ele você sempre utiliza ele no final da função, tá? Porque após, quando você dá o return, ele encerra a função, tá? Ele vai retornar o nome completo e vai encerrar a função. Se por um acaso eu tiver mais instruções aqui embaixo, ele vai ignorar, tá? Ele não vai fazer. Então, o return é sempre no final da função, ok? Pessoal, eu alterei o código aqui mais uma vez para a gente ver um exemplo de como a gente pode executar, né, uma função dentro de um laço, né? Aqui em cima eu defini a função, né? Continuei com a mesma função saudação, né, que vai formatar o nome, né, o nosso nome que nós vamos digitar. E aqui embaixo eu utilizei, né, um laço, né? Aqui eu utilizei um laço que ele era para ser eterno, né? While true. Isso aqui ele vai ficar executando até que a gente pare, né? Ele nunca vai parar de executar até que a gente, né, faça ele parar. Aí eu coloquei aqui, ó, né, abri aqui o laço. Aí eu coloquei aqui, né, uso underline nome. Ele vai receber o valor desse input aqui, ó. Digite seu nome ou digite S para sair, né? Ele vai passar para a linha de baixo. Aqui eu faço uma verificação. Se, né, uso nome recebeu o valor S, então break, né? Ele quebra o laço, né? Caso contrário, ele vai continuar. Aí ele vai pedir aqui o uso underline sobrenome, né, que vai receber o valor do input, digite seu sobrenome, certo? Aí digitou o nome, digitou o sobrenome, aí ele vai fazer aqui, ele vai
chamar aqui a nossa função, né? E vai retornar o nome completo, né? O nome completo, e a gente passou aqui os argumentos, né? Os nossos parâmetros que a gente pediu aqui na função. A gente passou agora dessa vez das variáveis, né? Que a gente armazenou o resultado, o valor dos inputs, né? No caso aqui, ó, ele passou o primeiro parâmetro, né? No caso o nome, o valor do uso-nome, né? Da variável uso-nome, e passou aqui o argumento para o parâmetro sobrenome, o valor da variável uso-sobrenome, né? Que é aqui o inputzinho, certo? E aqui embaixo eu imprimi, né? Olá mais o valor, né? Da variável 1, né? Que é o retorno dessa função aqui, né? Vai retornar aqui, ó, o nome completo, né? Ponto Tyron, né? Com a primeira letra maiúscula. Vamos executar aqui para ver. Ó. Digite seu nome. Vou botar aqui, ó, Marcos. Seu sobrenome, Lima. Olá, Marcos Lima. E voltou aí para digitar de novo, né? Vou botar aqui, ó, Isabela Silva. Olá, Isabela Silva. E voltou para a gente executar de novo. Isso aqui vai ao infinito, né? A não ser que eu digite o S, né? Que foi o que eu coloquei para quebrar o laço. Olha lá, ó. Quebrou o laço, né? Então aqui é um exemplo bem pequenininho, né? Da função. Eu criei a função que vai fazer um tratamento de um nome, né? Eu vou digitar o nome, digitar o sobrenome, e ela vai tratar esse valor, né? Ela vai colocar aqui o nome completo, ela vai, né, colocar o primeiro nome, vai dar um espacinho, vai colocar o sobrenome e vai colocar a primeira letra de cada nome, né, em maiúsculo, né? A função faz isso daqui. Aí eu no laço eu vou chamando aqui a função. Imagina se tivessem inúmeras instruções, entendeu? Aí eu simplesmente chamo aqui a função, ao invés de ter que digitar toda vez esse milhão de instruções aqui, conforme eu fosse pedindo ao longo do programa. Certo? Pessoal, eu fiz mais uma alteração aqui no código para mostrar para vocês que aqui o parâmetro, né, ele não recebe como argumento somente uma string ou um número. Ele pode receber uma lista como argumento, né? Aqui, ó, eu defini novamente, né, a variável saudação, né, com parâmetro nomes, né? Aqui dentro da função eu coloquei aqui um laço for para percorrer, né, aqui o parâmetro nomes, né? Aí coloquei aqui uma mensagenzinha, né? Olá, mais o nome e tal, imprimi a mensagem. E aqui fora eu coloquei, ó, defini que usuário, né? Ele recebe essa lista, ó, Marcos, Isabela e Marisa. E aqui embaixo eu chamei a função, ó, saudação, e eu passei essa lista aqui, né, users, como sendo o argumento do parâmetro nomes. Ou seja, então esse argumento aqui, esse parâmetro nomes, agora ele tem uma lista. E aqui, por isso que aqui dentro eu tratei ele como se fosse uma lista, né? Eu mandei percorrer esse parâmetro aqui do mesmo jeito que eu percorro uma lista. Pessoal, eu alterei o código aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais um exemplo, né, de utilização de funções, né? Bom, aqui eu criei uma função, né, confirma. Essa função ela vai receber os parâmetros users e usersConfirm, né? Aí eu determinei que dentro dessa função, né, while
users, no caso esse users aqui embaixo, eu determinei que era uma lista, né? Então esse parâmetro aqui recebe um argumento que é uma lista, essa lista aqui, ó. E o usersConfirm recebe uma lista também, isso aqui é uma lista vazia, aqui embaixo, tá? Então aqui, ó, enquanto, né, a lista users, né, enquanto ela tiver itens, né, eu vou dizer aqui, ó, que atual, né, o item atual é igual a lista users.pop, né? No caso ele vai retirar da lista, né, o último nome, certo? Ele vai retirar e armazenar na variável atual. Aí ele vai imprimir aqui, ó, confirmando usuário, né, e o valor da variável atual, né? E depois ele vai transferir, né, esse valor da variável atual, vai transferir e vai adicionar, né, na lista usersConfirm, né? Ele vai adicionar o valor dessa variável atual, ok? Aqui embaixo eu criei uma outra função, né? A função mostra, ela recebe por parâmetro essa listagem usersConfirm, certo? Aí, como ele recebeu uma listagem por parâmetro, eu vou colocar aqui, ó, tratar como uma listagem, né? For usuário em usersConfirm, né, que é uma lista, imprima o usuário, concatene com o valor da variável usuário, né? Concatena com confirmado com sucesso. Bom, aí aqui embaixo eu defini as duas listas, né? E aqui eu chamei as funções. Chamei a função confirma, né, que ela vai receber o parâmetro a lista users, tá aqui, e a lista usersConfirm, tá aqui, né? E logo abaixo eu chamei a função mostra, que vai receber o parâmetro a listagem usersConfirm, né? Vamos lá, vamos executar aqui para ver. Tá lá, ó. Vou jogar aqui bem pro lado. Então, ele começou aqui, ó. Eu chamei aqui a função confirma. Criei aqui a listagem e chamei aqui a função confirma. Passei, né? A função confirma está aqui em cima, né? Ela recebe por parâmetro esse users e usersConfirm, né? Que no caso são essas listagens aqui. Eu passei as duas, né? O argumento lá para os parâmetros e tratei aqui, ó, enquanto, né, a listagem users tiver itens, né? Ele vai percorrer aqui, ó. Ele vai dizer que atual é igual ao users.pop, né? Ou seja, na variável users ele vai pegar aqui Marisa, né? E vai retirar dessa listagem e vai armazenar na variável atual. Ele vai imprimir aqui, ó, confirmando o usuário Marisa, e depois ele vai adicionar, né, esse item Marisa, né, dentro da listagem usersConfirm. Ele vai fazendo isso, né, para os três nomes, né? Vai começar Marisa, aí vai imprimir confirmando o usuário Marisa e vai adicionar na listagem usersConfirm. Depois ele vai Isabela e confirmando o usuário Isabela. Depois ele adiciona, né, o Isabela na listagem usersConfirm. Depois Marcos faz a mesma coisa. E aqui embaixo, né, aqui em mostra, eu simplesmente peço para ele mostrar. Eu chamo aqui a função mostra, né, e passo a listagem usersConfirm. Lembrando que a listagem aqui ela está vazia, mas como eu chamei aqui
essa função que altera a listagem, né? Quando eu passar ela aqui nesse parâmetro, ela já vai estar toda adicionada, né? Com os itens da listagem users, né? Que a gente acabou passando um por um aqui nesse laço while. E aqui ele simplesmente vai mostrar, né? Que ele passou de uma listagem para outra, né? Mostrando aqui a listagem users confirm, né? For usuário em user confirm é aquela mesma sintaxe que nós já vimos anteriormente, certo? Nessa aí, né? Aqui do lado tá todos os prints, né? Confirmando. Nesse exemplo aqui, eu esvaziei a listagem users, né? E adicionei aqui a listagem users confirm. Se por um acaso eu não quisesse esvaziar a listagem users, mas eu quisesse, né, mesmo assim eu quisesse confirmar os usuários, né, sem esvaziar a listagem, eu poderia fazer isso aqui, ó. A gente já viu isso aqui nas aulas passadas, entendeu? É para eu copiar, né? Então, quando eu estou passando aqui esse parâmetro, né? Esse argumento, né? Para o parâmetro da nossa função, eu estou passando a cópia, né? Eu estou criando uma cópia dessa listagem aqui, users, e estou passando para lá. Mas eu vou preservar a listagem original. Quer ver? Ó? Eu vou dar um exemplo aqui embaixo. Ó. Eu vou mandar imprimir a listagem users. Tá lá, ó. Aqui ele vai ter que imprimir, né, uma listagem vazia. Tá lá. Porque como eu transferir toda a listagem, né, users para a listagem users confirm, a listagem users ficou vazia nesse exemplo aqui. Então tá lá, ó, a listagem vazia que ele imprimiu aqui. Agora eu vou passar a cópia, né? Vamos lá. Eu passei pro parâmetro uma cópia, né? O argumento é uma cópia da listagem users. Dessa maneira eu vou preservar, né, a listagem. Vou imprimir aqui, vou executar aqui de novo. Estão vendo? Aqui, ó, eu preservei a listagem. Ele passou, né, todos os itens para a listagem users confirm, sendo que ele preservou a listagem users, né? É só mais um exemplo aí para a gente ver aí mais funções, né? E combinando aí com outros códigos. Pessoal, eu alterei o código novamente para mostrar para vocês como passar uma quantidade arbitrária de argumentos para uma função, certo? Porque pode ter casos em que a gente vai precisar passar uma quantidade de argumentos que a gente não sabe qual é, né? Por exemplo, aqui, ó, eu criei aqui a função, né, fazer pizza, né, que ela vai imprimir, né, a lista de ingredientes, né, de uma pizza, né, e na hora que eu chamo aqui a função, eu passo essa lista de ingredientes. Bom, mas como cada pizza tem uma quantidade específica de ingredientes, né, esses parâmetros aqui podem ser, esses argumentos aqui podem ser maiores ou menores, né? Eu poderia querer uma pizza sem calabresa, né? Aí, ou seja, ia ficar só com 4 argumentos. Aí eu poderia querer calabresa e querer catupiry, aí iam ficar
mais argumentos. E eu não sei, como eu não sei a quantidade de parâmetros que eu tenho que ter aqui para receber os argumentos, eu coloco dessa forma aqui, ó, esse asterisco e o nome de uma tupla, entendeu? Aí eu vou armazenar todos os argumentos dentro da tupla que eu criei aqui, como se fosse o parâmetro, entendeu? O parâmetro aqui é uma tupla para armazenar todos os argumentos que eu colocar aqui, não importa a quantidade, né? É arbitrária. Eu vou dar um exemplo, vou executar aqui para vocês, né? Só lembrando, né? Aí quando eu executo aqui a função, ele vai imprimir isso daqui e vai percorrer aqui a tupla, imprimindo, né, os ingredientes. Vamos lá. Olha lá, ó. Faça a pizza com os seguintes ingredientes: queijo, molho, né, cebola, tomate e calabresa, certo? Agora eu vou modificar aqui um argumento. Eu vou tirar a calabresa, certo? Sem alterar nada aqui no parâmetro, né? Porque o parâmetro é uma tupla, eu tô só colocando um item a menos na tupla. Vou executar aqui. Tá vendo? Eu posso passar uma quantidade maior, menor de parâmetros, né? Dessa maneira. E só para mostrar que isso daqui é uma tupla, eu vou mandar imprimir, né, essa tupla aqui ao final. Print. Ingredientes. Não. É uma tupla. E eu também posso misturar, né, argumentos, né, posicionais com arbitrários. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Então, aqui, agora eu estou pedindo para receber um argumento massa, né, e depois receber, né, vários argumentos que eu vou armazenar aqui dentro dessa tupla ingredientes. Aí aqui na hora de chamar a função, o primeiro argumento que eu vou mandar vai ter que ser o massa. Então eu vou botar aqui, ó, massa leve, né? Aí, vírgula. Entendeu? Então aqui eu tô pegando o argumento posicional, ou seja, massa tem que ser o primeiro, massa tem que receber o primeiro argumento, tá aqui, leve. Aí o restante dos argumentos serão armazenados dentro dessa tupla. Aí vai armazenar queijo, molho, cebola, tomate, certo? Então eu vou imprimir aqui, ó. Vou fazer mais uma alteração aqui, ó. Print. Massa. Né? Pra gente poder... Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu armazenei o leve dentro do parâmetro massa. Logo após, eu armazenei todos os outros argumentos no parâmetro ingredientes, né? Tá aqui, ó, queijo, molho, cebola e tomate. E aqui embaixo, como eu tinha pedido para imprimir o parâmetro ingrediente, né? Que é uma tupla, aí ele imprimiu aqui, ó, queijo, molho, cebola e tomate. E lembrando, toda vez que eu for utilizar um argumento posicional e misturar com um argumento, né, vou receber argumentos arbitrários, primeiro eu coloco aqui o argumento, não, perdão, o parâmetro. Primeiro eu coloco aqui o parâmetro que eu quero posicionar. Pode ser 1, 2, 3, não importa. O parâmetro que vai receber argumentos arbitrários é sempre no final, certo? Então eu poderia colocar aqui, ó, massa. Vou colocar aqui mais um parâmetro posicional, ó, molho. Aí agora eu tenho que colocar aqui o primeiro argumento é massa. O meu segundo argumento vai ser molho.
Eu vou botar aqui um molho qualquer aí, só para ilustrar. Vou botar aqui, ó, molho branco. A pizza vai ficar ruim pra caramba. Mas vamos lá. Vou executar aqui. Ah, sim, perdão. Eu esqueci de mandar imprimir o molho, né? Vou botar aqui, ó. Print. Molho. Executar aqui. Aí tá lá, ó. Primeiro argumento, né? O parâmetro massa recebeu o argumento leve. Parâmetro molho recebeu o argumento branco. E o parâmetro ingrediente, né, que é uma lista, recebeu os outros argumentos. Certo? Pessoal, alterei o código novamente para mostrar para vocês dessa vez como passar argumentos nomeados, né, arbitrários para nossa função, certo? Aqui, ó, eu estou passando um argumento, um parâmetro massa, estou passando parâmetro molho, e aqui, dessa vez, com esses dois asteriscos, ao invés de criar uma tupla, eu estou criando um dicionário aqui dentro do parâmetro ingrediente. E na hora que eu passo aqui, o que eu chamo aqui a nossa função, ó, eu primeiro passei o parâmetro massa, né? Passei o argumento para o parâmetro massa. Depois eu passei o argumento para o parâmetro molho. E depois eu comecei a preencher, né, esse dicionário aqui, ó, ingredientes, né? Que é o parâmetro ingrediente. Eu botei aqui, ó, a chave queijo, valor branco. Botei a chave cebola, valor roxa, e botei a chave tomate, valor italiano, certo? Armazenei tudo dentro desse dicionário aqui, ó, ingredientes. Passei todos esses parâmetros, poderia passar quantos parâmetros eu quisesse. Lembrando que os argumentos arbitrários, né, você passa sempre no final, né? Você vai colocando os parâmetros nominais ou posicionais aqui na frente, e os arbitrários sempre ficam no final, certo? Aí a outra alteração no código que eu fiz foi mudei aqui o nosso laço, né? Agora para imprimir, né, o par de chave valor, certo? E aqui embaixo eu mandei imprimir, né, o parâmetro ingrediente. Vou rodar aqui para vocês verem. Tá lá, ó. Esse aqui. Então, ele imprimiu o primeiro parâmetro massa com o argumento leve, o parâmetro molho com o argumento branco. Aí começou aqui o dicionário, né, que está contido dentro do parâmetro ingrediente. Vamos lá. A chave queijo com valor branco, a chave cebola com valor roxa, a chave tomate com valor italiano, e aqui ele imprimiu, né, o valor do parâmetro ingrediente, que no caso é esse dicionário, certo? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, né? Na próxima aula nós vamos aprender a armazenar nossas funções em módulos. Mas antes de ir para a próxima aula, eu queria avisar a vocês, né, que agora eu estou deixando exercícios, né, das referentes às nossas aulas lá no nosso site, o superaulasonline.com. Se cadastra lá para poder ter acesso a esses exercícios, né, e ir praticando o conteúdo que a gente vai aprendendo nas aulas. Além disso, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, né, o Super Aulas Online, e deixa um like no vídeo se você gostou da aula. No mais, é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.